Anúncio aqui de que começou a gravar. Muito bem, então iniciamos a nossa gravação da aula. Então, como é de praxe, aqueles que tiverem algum problema com relação a isso, fiquem à vontade para se ausentar. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa ir buscar esse arquivo que eu disponibilizei para vocês. Esse arquivo, acredito eu que já devo estar mostrando aí. Estão visualizando o meu arquivo chamado Temporizadores? Sim. Muito bem. Então, basicamente, temporizadores no CLP, eles têm exatamente a mesma função dos relés de tempo, né? Alguns eletrônicos, outros pneumáticos, né? Mas relés de tempo que vocês provavelmente já viram ou estão vendo na disciplina de circuitos elétricos. Tá? Então, a funcionalidade é basicamente a mesma que a gente tem nos circuitos elétricos. A ideia é só poder mostrar para vocês como é que são essas aplicações aqui com CLP. Então, nós vamos ter a oportunidade hoje de fazer aqui uma breve revisão daquilo que nós vimos na semana passada, e depois a gente vai ter a oportunidade de ver dois novos temporizadores, né? Duas características distintas, porque na realidade quando se fala de temporizador, a gente sempre tem essa possibilidade, né? De ter o tom, que é o temporizador na energização, de ter o TOF, que é o temporizador na desenergização, e o TP, que na realidade é um temporizador que conta um tempo esse definido, né? Definido pelo usuário. Né? Mas a gente vai ter a oportunidade aqui na aula de hoje de ver isso daí tudo, para que vocês possam ver as aplicações, inclusive vamos citar algumas aplicações aí de todo coordenar. Então, falando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, só para formalizar. Então, temporizador de retardo ou atraso ao ligar, que é o tom. Né? Tanto na versão que nós vimos de não retentivo, como de retentivo, tanto faz, né? Ele tem a finalidade de temporizar para aliás, ele temporiza na energização, ou seja, o atraso ao ligar. Então, essa instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada do temporizador for habilitada. Ou seja, para que eu utilize o temporizador tom no CLP, eu preciso inicialmente habilitar o temporizador, habilitar a instrução de temporização. Tá? A partir desse instante é que tudo acontece. Ou seja, quando o valor acumulado, então dentro daqueles parâmetros que a gente conversou na semana passada, né, aqueles parâmetros de preset, valor acumulado e o bit de controle do temporizador, que na realidade pode ser traduzido como a saída do temporizador, ele estará presente sempre. Então, a partir do momento que eu habilitei o temporizador, ele começa a contagem de tempo. E quando o valor acumulado, que é designado como ACC, no nosso caso aqui, ele alcançar o valor de preset, ou seja, houver uma igualdade entre esses valores, né? Ou seja, quando o valor acumulado atingir o valor presetado pelo usuário, por nós, né? A saída do temporizador será acionada. Então, mais uma vez, ratifica e confirma aquilo que a gente estudou, ou seja, para que o temporizador temporize, eu preciso habilitar o temporizador. A partir do momento que eu habilitei,
ativei o temporizador, aí ele vai contar o tempo, né? Vai fazer a contagem do tempo do valor presetado. E uma vez feita essa contagem do tempo do presetado, o que acontece? A saída dele vai ser acionada, né? Aquele bit de controle, que é conhecido por nós como DN, né? O bit de controle do temporizador, ele vai ser acionado, ou seja, ele vai sair de um valor zero, né? Nível lógico zero, e ele vai para um nível lógico 1. Né? Ele vai sair de um zero e vai para o 1. Isso só acontece no caso do temporizador tom. Quando a entrada for desabilitada, ou seja, quando a minha linha de programa perder a ativação, for desativada, o valor atual do temporizador será zerado, né? Então, aquele valor que começa a ser contado a partir do instante que eu ativei, esse valor é chamado de valor atual. Então, quando eu desativo, desabilito a entrada do temporizador, esse valor ele fica zerado, ele vai ser zerado. E a saída do temporizador volta para o nível lógico zero, né? Volta lá para zero, caracterizando a desativação do mesmo. Então, isso é só uma recordação que nós vimos na semana passada. Coloquei aqui uma representação de uma carta de tempo, né? Só para a gente ter essa ideia mais fácil de ser absorvida. Então, tenho lá uma linha de programa com um determinado temporizador, que no nosso caso é o tom, né? Coloquei aqui genericamente um temporizador, mas no nosso caso é o tom, e uma linha de programa ativando ele. E essa linha de programa, eu coloquei aí uma instrução qualquer que vai ser responsável por ativar ou não o temporizador. Então, dentro dessas características, na minha carta de tempo, eu sempre estou representando por três linhas, né? Três condições. Qual é a primeira condição? A condição da linha azul. A condição da linha azul sempre para nós vai determinar qual é a condição da minha linha de programa, né? Se ela está ativada ou se ela não está ativada, ou seja, se ela está falsa ou se ela está verdadeira, né? Então, essa primeira linha representa isso. A segunda linha, que é essa linha vermelha, ela representa exatamente o período do tempo que está sendo contado, né? Então, no caso aqui, a partir do instante que eu começo a contagem do tempo, então ela vai mostrar para a gente que saiu de um zero e foi para um e permaneceu contando esse tempo durante algum tempo. Que tempo é esse? É o tempo pré-setado, né, do meu temporizador. E a minha linha verde, que é a última linha, ela representa exatamente a saída do temporizador, né? A saída do temporizador, que é caracterizado pelo fato de que já ocorreu a temporização, ou seja, o temporizador já fez a tarefa dele, né? Enquanto não foi finalizada a temporização, ou seja, a contagem de tempo, esse bit de controle permanece em zero, né? Permanece em zero. A partir do instante em que ocorreu a temporização, esse bit sai de zero e vai para um nível lógico 1. Né? Em outras palavras, para ficar um pouco mais fácil de entender, nível 0 significa que ela é falsa, nível 1 significa que ela é verdadeira. Né? Lembrar apenas que essa condição aqui, essa posição, né, e condição em que existe essa deflexão entre o 0 e o 1, é quando acontece exatamente que o valor de preset que eu ajustei, ele está exatamente igual ao valor acumulado. Então, nesse ponto aqui, isso acontece justamente por causa disso, ou seja, o valor de preset é igual ao valor acumulado. Tá? Então, como eu disse, isso é simplesmente uma recordação
daquilo que nós vimos lá na aula passada, sobre o tom. Resta uma pergunta, se temos alguma dúvida, alguma questão a respeito disso, ou se podemos seguir em frente. Temos dúvidas, sim ou não? Sossegado, professor. Sossegado. Muito bem. Então, continuando aqui com o nosso texto, vamos agora para a primeira, assunto novo, né? O primeiro tipo de temporizador além do tom, né? Além do tom. E por que é importante falar disso? Porque alguns fabricantes, alguns fornecedores de CLPs disponibilizam para nós outros blocos de temporização além do tom, né? Podem disponibilizar para a gente, por exemplo, um TOF, né? Então, vocês podem encontrar CLPs, quando forem trabalhar com isso, nessa área, vocês podem encontrar CLPs que tenham, por exemplo, um bloco TOF, tá? Pode ser que você encontre também temporizadores, CLPs, aliás, que tenham temporizadores do tipo TP, né? Então, é importante que todos nós tenhamos o conceito, o que significa ser um temporizador TOF e o que significa ser um temporizador TP. Esse conceito é muito importante. Por que é muito importante? Porque tendo esse conceito, eu posso usar qualquer tipo de temporizador na minha aplicação, né? Qualquer um, né? Então, imaginem que eu vou trabalhar com um CLP que disponibiliza para mim só o tom. Porém, na minha aplicação, eu preciso de um TOF. Como é que eu faço? Se eu tenho o conceito de forma bastante clara, eu consigo criar uma lógica de controle e essa lógica de controle vai atender a minha necessidade. Ou seja, eu vou usar um tom, porém com as funções de um TOF, né? A mesma coisa se repete para o TP, né? Então é por isso que é importante que vocês tenham fortemente esse conceito, o conceito do que faz um TOF e do que faz um TP, né? Então, TOF. Então, vamos ao TOF. Esse nós não vimos ainda, vamos ver a partir de hoje. Então, tá lá, ó. Esses textos são puramente técnicos, são muito técnicos, e eu fiz questão de colocar aqui, porque, afinal de contas, vocês vão ser técnicos um dia, né? Então, é importante que vocês tenham esse contato. São informações técnicas, né? E a partir daí a gente vai desenvolver aplicações no decorrer da aula para que cada um entenda a funcionalidade. Então vamos lá. Essa instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada do temporizador estiver desabilitada. Então está aqui a primeira grande diferença. Enquanto que o tom conta um tempo a partir do instante em que eu habilito o temporizador, que eu energizo o temporizador, este não. Este começa a contar um tempo a partir do instante que eu desabilito, desenergizo o temporizador, né? Então, essa é a primeira grande diferença. Continuando. No momento que a instrução for acionada, a saída instantaneamente será ativada. Então, essa é outra grande diferença. Ou seja, a partir do instante em que eu tenho minha linha de programa com o meu temporizador e essa linha de programa é ativada, né? Ela se torna verdadeira, ou seja, tem continuidade lógica, o que acontece? O temporizador, a saída do temporizador, o bit de controle da saída, ele é instantaneamente ativado, ele vai diretamente para nível lógico 1. Essa é outra grande diferença do tom, né? O tom não. A saída do tom só vai para 1 depois que decorreu o tempo. Aqui não. Aqui já vai para 1 instantaneamente, a partir do instante em que eu acionei o temporizador, né? A partir do instante que eu liguei, habilitei o temporizador. Continuando.
Quando a entrada do temporizador mudar de estado, o que significa mudar de estado? Ou seja, se eu ativei, agora eu estou desativando, né? Ou seja, estou mudando para nível lógico zero, estou tornando ela desenergizada, desativada. O que acontece? O valor acumulado do temporizador irá contar até chegar o preset. Então, a partir do momento que eu desliguei a entrada do temporizador, aí sim eu começo a contar o tempo, né? Começo a contar o tempo, fazendo que o valor acumulado comece a chegar perto do valor pré-selecionado. Tá? Quando o valor atual do temporizador, ou seja, o valor acumulado, alcançar o tempo de preset, ou seja, os dois se tornarem iguais, né? Os dois se tornarem exatamente iguais, a saída do temporizador vai ser desacionada, né? A saída vai voltar para zero. Todo mundo lembra que a hora que eu energizei o temporizador, tá descrito aqui em cima, né? A hora que eu energizei o temporizador, a saída foi ativada. Então, ela foi para 1. A partir do instante em que o valor atual, o valor acumulado, né, o ACC, ficar igual ao preset, essa saída vai ser desacionada. Né? Muito bem. Quando a entrada do temporizador for habilitada, o valor atual será zerado, ou seja, a hora que você habilita a entrada do TOF, o valor atual zera, volta para zero. E a saída do temporizador será acionada mais uma vez, né? Como a gente falou lá na primeira frase. A partir do instante em que eu aciono aqui, eu ligo imediatamente a saída do meu temporizador. E, paralelamente, o valor acumulado volta para zero. Ou seja, ele fica aguardando desacionar o temporizador para começar a contagem, né? Para começar a contagem do tempo, né? Começar a contagem do tempo. Muito bem, como eu disse, isso é puramente técnico. Eu gostaria, antes de dar um tempo para alguém fazer alguma pergunta, mostrar aqui a carta de tempo, né? A carta de tempo do nosso TOF. Aí, assim, acredito eu que deva ficar um pouco mais fácil de entender e adquirir esse. Então, tenho uma linha do meu programa genérica, né, onde eu estou colocando aqui um temporizador, no nosso caso agora um TOF, né, um TOF. E aí eu tenho aqui a linha de programa onde a instrução que habilita e desabilita o meu TOF. De novo, eu tenho as minhas 3 linhas, agora elas não estão coloridas aqui por uma deficiência do meu software aqui, mas elas poderiam ser coloridas, mas não tem problema. A primeira linha, que é essa de cima, ela representa a condição da minha linha de programa, né? Essa primeira representa isso, a condição da minha linha de programa. Se ela é falsa, se ela é verdadeira, se ela está em 0 ou se ela está em 1. Tá? A segunda linha representa exatamente a saída do meu bit de controle do meu temporizador, ou seja, se esse bit de controle está ativado, né? Se está ativado, ou se está desativado, está em 0, está ativado, está em 1, está desativado, está em 0 e assim por diante. Né? E a terceira aqui de baixo, a última linha aqui, representa exatamente a saída do meu CLP. Imaginem que eu vou utilizar esse bit de controle aqui, que é a saída do temporizador, para energizar ou desenergizar uma saída. Essa saída pode ser um alarme, pode ser uma buzina, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser uma válvula, qualquer que seja o atuador que eu esteja trabalhando. Né? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona o TOF através da carta de tempo. Então, a carta de tempo aqui registra, por exemplo, que no começo,
se a minha linha de programação estiver desativada, estiver em zero, for falsa, todas as outras condições também estão em zero, né? Eu não tenho absolutamente nada ativado aqui, né? Aí sim, a partir do instante em que a linha se torna habilitada, que ela é habilitada, que ela ativa a entrada do temporizador, em outras palavras, ela sai do zero e vai para um, significa o quê? Eu instantaneamente, como diz o conceito do temporizador TOF, instantaneamente ela energiza o meu temporizador e o bit de controle vai para 1, representado aqui por aqui, né? Então ele vai para 1, ele fica lá em 1, né? Fica lá em 1. Aí decorreu algum tempo, imagina que isso aqui pode ser alguns milissegundos, alguns microsegundos, alguns segundos que eu mantive essa entrada habilitada, a partir daquele instante em que eu desabilitar, desenergizar essa minha linha de programa, aí sim eu vou começar a contar o tempo. Quanto tempo? No caso aqui, no exemplo que eu estou dando aqui, eu estou considerando 5 segundos. Poderia ser qualquer tempo. 5, 6, 7, 10, 40, 70, 1 minuto, seja o que for, né? Então, eu estou considerando 5 segundos. Então, o que acontece? A partir do momento que ele foi desabilitado, ou seja, essa linha de programa, eu comecei a contagem do tempo, no caso, 5 segundos. Então, eu vou contar os meus 5 segundos, e nesses 5 segundos a minha saída continua ativada, e depois de 5 segundos ela é desativada. Tá? Desativada. Ótimo. E aí permanece desativada, enquanto que a minha condição, a condição da minha linha de programa também permanece desativada. Aqui embaixo, como eu estou trabalhando com a minha saída, né, saída do CLP agora, estamos falando aqui de OP0, OP1, OP2 e assim por diante. Então, como vocês podem ver, a carta de tempo da minha saída, ela é exatamente igual e ela segue basicamente a mesma condição do bit de saída do temporizador. Tá? Exatamente igual, ou seja, quando o bit de saída está em 1, a minha saída do CLP, já que eu vou criar mais uma linha de programa aqui, a minha saída do CLP estará em 1. Quando a saída do temporizador estiver em 0, então ela vai estar em 0 também e assim por diante. Tá? Continuando aqui, só para a gente entender até o fim a nossa condição. Então, imagine o seguinte, aí eu acionei novamente a minha linha de programa, ativei a minha linha de programa novamente e permaneci alguns microsegundos ou alguns milissegundos com ela e aí eu voltei para 0. Muito bem, a expectativa é quando eu voltei para 0, eu comece a contagem dos 5 segundos. Porém, antes de chegar aos 5 segundos, eu novamente ativei a minha linha de programa. Ela foi novamente ativada, foi para a condição 1, né? Ou seja, continuidade lógica aqui. Então, aí eu não contei os meus 5 segundos, ou pelo menos não finalizei de contar os meus 5 segundos, consequentemente, o meu temporizador nem viu isso acontecer. Ele é transparente para ele, passou direto. Ele continua com o bit de saída energizado. Tá? Ele continua lá com o bit de saída energizado na condição de nível lógico 1. Tá? E a partir desse instante ele continua lá porque eu estou habilitando novamente a minha linha. Então, se eu estou habilitando novamente a minha linha, significa que isso tem que permanecer em 1 mesmo, né? E vai ficar em 1 durante todo esse tempo, até que eu desligo a minha linha de programa, ou seja, desabilito, desativo a minha linha de programa, e aí sim ele começa a contagem do tempo. Quanto tempo? 5 segundos. Então ele vai contar os seus 5 segundos, que é o tempo do TOF aqui no caso,
E depois de 5 segundos, o que vai acontecer? O bit de saída do temporizador sai de 1 e vai para 0. Né? Sai de 1 e vai para 0. Tá? Então, essa é uma característica do TOF. O TOF ele tem isso como característica básica. Né? Ou seja, ele só conta o tempo, né? Só faz a contagem do tempo a partir do instante em que ele foi desabilitado, desenergizado. Por isso chamado de TOF. Tá? Por isso chamado de TOF. Em continuação, aqui embaixo, de novo, a mesma característica que eu tenho do bit, se eu pegar aqui o contato lógico normal aberto acionando a saída, esse contato lógico normal aberto, ele vai ter essa mesma característica. Quando o sinal estiver em 1, ele dá continuidade na linha. Quando o sinal estiver em 0, ele não dá continuidade na linha. Consequentemente, liga ou desliga a minha saída do CLP. Tá? Isso é o TOF. Agora eu dou uma pausa para perguntar para vocês. Ficou claro? Está claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma questão? Alguma coisa que não esteja totalmente entendida? Professor, só uma dúvida. Diga. Simulando que quando você dá continuidade lógica na linha ali, seria tipo, sei lá, um botão, certo? Pode Que ser. na segunda vez que ele aperta o botão, que ele aperta, ele solta, não dá os 5 segundos e ele aperta de novo. Quando ele tem, teoricamente, o botão tá solto, ele não tá apertando, nesse pequeno espaço, ele chegou a contar, mas não deu 5 segundos, é isso então? É isso, é isso. Tá, Exatamente. Aqui nesse espaço aqui, ó. é isso mesmo. Nesse espaço, quando ele está desligado, quando ele está Tá. desativado, Ele já tá, ele não permaneceu desativado por um tempo igual ao presetado para o temporizador. sei lá, 3 segundos, por exemplo, seria, mais ou menos. Pode ser 3, Tá, 4. tá, beleza, então. Beleza, Ficou obrigado. claro? Ficou claro? Ficou sim, valeu. Mais alguma dúvida? O Alisson, o João Pedro, a Eliane? Muito bem. Então, esse é o TOF, né? Esse é o TOF. Vamos ao último temporizador que existe aí. Como eu disse, vocês podem cruzar por um CLP, um fabricante qualquer, que disponibilize para você o bloco, né, de temporização TP, né? Que na realidade TP significa temporizador de pulso. Então vamos entender o conceito do TP, né? Vamos entender o conceito. Então lá, esta instrução conta um tempo a partir do instante em que a entrada do temporizador estiver habilitada. Até aí tudo bem, até aí a gente sabe que o tom faz a mesma coisa, né? O tom também faz isso. Quando você habilita a entrada do temporizador, no caso tom e no caso TP, ele vai começar a contar o tempo. Ambos fazem exatamente a mesma coisa. Então aí vem uma pergunta, tá bom, e qual é a diferença? Vamos continuar. Neste momento, a saída do temporizador é acionada e o valor acumulado do temporizador começará a contar enquanto a entrada permanecer habilitada. Então está aqui uma grande diferença, né, entre o tom e o TP. Se a gente for lembrar, o tom, a partir do instante em que ele foi habilitado, ele começa a contar o tempo também, o TP, né? O TP começa a contar o tempo, porém, diferentemente do tom, a partir do instante que ele começou a contar o tempo, ele aciona a saída do temporizador. Ou seja, o temporizador ele é
acionado instantaneamente, né? Ele vai para 1 instantaneamente. Já no caso do tom, não. A partir do instante em que você acionou, habilitou a entrada do temporizador, ele começa a contar o tempo e só depois que ele terminou de contar o tempo, aí sim que a saída do temporizador vai para 1. Tá? Então essa é a grande diferença por enquanto. Eu aciono o temporizador TP, começa a contar o tempo, mas em paralelo a saída já vai para 1. Né? A saída do temporizador já vai para 1. Tá? Muito bem. Continuando. Quando o valor acumulado, que é o ACC, se igualar ao valor de preset, né, o pré, a saída do temporizador será desativada. Né? Será desativada. Então, ela foi ativada aqui instantaneamente, ela foi ativada instantaneamente, e ela vai ser desativada quando? Quando o valor acumulado chegar ao valor de preset. Quando esses dois valores forem coincidentes, significa que essa saída do temporizador vai para 0, né? Vai para 0. Então, eu não sei se todo mundo consegue visualizar, né? A gente que vai ser técnico tem que ter essa capacidade de visualizar. Dá para perceber que ele criou o quê? Criou um pulso, né? A partir do instante em que você habilitou o temporizador, esse pulso foi iniciado, ou seja, saiu de 0 e foi para 1. Contou um tempo e depois que contou esse tempo, esse pulso foi finalizado. Então, ele criou um pulso. Qual é a largura desse pulso? Quanto tem esse pulso? O valor do preset. Se eu presetar um valor qualquer que eu presetar, eu criei um pulso de tempo definido. Né? Quando a entrada estiver desabilitada, ou seja, a entrada do meu temporizador, a minha linha de programa não tiver continuidade, estiver desabilitada, o valor atual será zerado. Ele fica zerado, o valor atual, ou seja, o ACC, né? O valor acumulado. Ele fica, é valor atual ou valor acumulado? Por que valor atual? Porque ele vai atualizando, né? À medida que vai contando o tempo, ele vai atualizando, ele não fica estático. Né? Diferente do preset, o preset é estático. O valor acumulado ele é dinâmico, ele vai atualizando, à medida que vai passando o tempo, ele vai atualizando. Então é por isso que muitos chamam de valor atual. Né? Porque é o valor naquele instante, naquele momento. Então, esse valor será zerado e a saída será desativada. Então, quando a entrada desabilitada, significa que o valor atual será zerado e a saída desativada. Né? Desativada. Muito bem, vamos para o mapa de tempo, né? Para a gente entender como é que isso funciona. Né? Mais uma vez, criamos lá uma linha de programa, né? Genérica, chamando de timer, mas o nosso caso aqui agora é um TP, né? Um TP. E aí a condição para essa linha se tornar verdadeira, ter continuidade lógica. Né? Então, beleza. Então, de novo, as nossas 3 linhas básicas, né? A primeira linha, que é a condição da minha linha de programa, né? A primeira linha que eu falo é a linha da carta de tempo, né? Então, a primeira linha da carta de tempo, ela vai monitorar a condição, monitorar ou mostrar para nós a condição da minha linha de programa, né? A segunda vai mostrar para nós a condição da nossa saída do temporizador, né? A saída do temporizador. E a última linha da carta de tempo é a linha que vai mostrar a saída do CLP, ou seja, criando mais uma linha aqui, utilizando o bit de controle, né? E ao utilizar o bit de controle, eu vou energizar uma saída do CLP, uma saída que vai acionar um alarme, que vai acionar um motor, qualquer coisa semelhante a isso, né? Então, vamos analisar aqui primeiro a condição da minha linha de programa. Então, de novo,
quando está todo mundo em zero, quando essa linha está em zero, quando não existe ativação dessa linha, todas as outras estão em zero, né? Sem escapatória, não tem jeito. Muito bem, aí vamos supor que num determinado momento eu acione a minha entrada, ou seja, ative essa linha. Ativou essa linha, instantaneamente a saída do meu temporizador também é acionado. Então, ele também vai para nível lógico 1. E, consequentemente, como eu estou usando o bit de controle para acionar uma saída do CLP, a saída do CLP também vai para 1. Né? Também vai para 1. Vamos supor que, por alguns microsegundos, eu permaneça com essa condição verdadeira, ou seja, tem continuidade lógica durante alguns microsegundos, milissegundos, aí vai para zero. Ótimo, se foi para zero, todas as outras condições também foram para zero. Né? O que isso nos leva a concluir? Nos leva a concluir é o seguinte: se eu estou trabalhando com um temporizador aqui, TP, por exemplo, 5 segundos, né, para a gente não fugir muito do que a gente está conhecendo até agora, se eu trabalhar aqui com 5 segundos, o que acontece se o meu sinal que habilita a energização do meu temporizador permanecer menos do que 5 segundos, o meu temporizador vai permanecer somente ativado por essa mesma quantidade de tempo que foi habilitado aqui. E, consequentemente, a minha saída também. Né? Então, se eu permanecer com um valor menor do que 5 segundos, menor do que o preset, significa que a saída do temporizador vai ficar menos do que 5 segundos, ou seja, vai ficar exatamente ativada no mesmo tempo que ficou ativada a entrada. Tá? Isso é a conclusão, olhando basicamente a carta de tempo. Aí eu fico aqui em zero durante um bom tempo, ou seja, a minha linha de programa está desativada durante um bom tempo, e aí novamente ela vai para 1. Né? Isso pode ser uma botoeira, pode ser uma chave, pode ser um sensor qualquer. Né? Imaginem que ele vá para ser ativado, vá para nível lógico 1, essa linha vai ser ativada. E essa linha sendo ativada, a gente viu que o nosso bit de saída do temporizador vai para 1 também. Tá? Vai para 1 também. E vamos supor que a nossa linha agora permaneça durante bastante tempo ativada. Quanto bastante tempo? Pode ser 6 segundos, 10 segundos, 10 minutos, uma semana, um mês, 2 meses, pode ficar nessa condição. O nosso temporizador TP, ele só vai temporizar o quê? O preset que você presetou. Ou seja, se você presetou 5 segundos, ele vai permanecer em 5 segundos e a partir daí ele volta para zero. Né? Permanece em 5 segundos e volta para zero. E a mesma coisa acontece com a saída do CLP, que está sendo ativada pelo bit de controle. Então, isso também é uma conclusão muito importante, ou seja, o bit de saída do temporizador, ele obedece exatamente o tempo presetado. Se foi presetado 5 segundos, ele vai ficar, no máximo, ativado 5 segundos. Se for 20 segundos, no máximo 20 segundos. Tá? Mas, para isso, obviamente, eu preciso permanecer com a energização, ativação, a habilitação da linha de programa. Né? Se isso não acontecer, eu volto aqui para o caso anterior. Né? Volto aqui para o caso anterior. Ou seja, quanto tempo ficar habilitado é o tempo que vai ser criado no meu TP. Tá? No meu TP. Muito bem. E aqui mais para frente fizemos de novo aqui um exercício só para mostrar essa condição novamente, tá? Então é isso, ou seja,
O meu TP, ele vai temporizar dependendo do quê? Do fato de quanto tempo que a linha de programa vai ser ativada. Ela tem que ficar ativada no mínimo o tempo de preset. Se ficar menos, ele vai ficar menos. Se ficar mais, ele vai ficar o tempo de preset. Se ficar muito mais, ele vai ficar o tempo de preset, tá? Esse é o temporizador. Ele criou um pulso. Muito bem. Perguntas, dúvidas, questões? Professor, só um exemplo, então, para ver se eu entendi a coisa. Por exemplo, você tem um tanque com uma boia, que gera esse sinal de continuidade lógica. Daí, quando der o sinal nessa boia, por exemplo, você tem uma temporização de 5 segundos para jogar um produto, sei lá, um anti-espumante, sei lá, reação química, alguma coisa assim. Daí dá os 5 segundos, joga esse anti-espumante, esse produto, só que a boia está ativada. Então só vai temporizar, só vai tipo jogar esse produto durante 5 segundos, mesmo com a boia ativada. Mesmo esse temporizador. Seria tipo essa função que funciona nesse cara? Seria isso, exatamente. Eu colocaria um pouco mais de pimenta no seu exemplo. Eu colocaria, por exemplo, um agitador desse tanque, né? Então vamos supor que você está com a chave de boia lá, a chave boia medindo o nível do tanque, e aí a hora que a chave boia chegar num determinado ponto, ele liga o agitador. Por quanto tempo? Aí você que vai selecionar quanto tempo você quer que o agitador fique ligado. Você quer 10 segundos? Então a boia vai continuar subindo, porque eventualmente mais produto vai entrar ou mais líquido vai entrar para misturar no produto. O agitador vai estar agitando, mas ele vai ficar agitando quanto tempo? O tempo que você pré-definiu, né? Então esse tempo que você pré-definiu é o tempo do TP, tá? Então a boia pode iniciar o processo de ligar o agitador e depois desliga depois de um tempo pré-definido. Tá? Então é isso, é exatamente alguma coisa semelhante, idêntica a isso que você falou aí. Exatamente. E no caso do TOF, acabamos não falando, né? O TOF. O TOF, por exemplo, vamos imaginar aqui rapidamente. Imagine a sirene de uma escola, né? Uma escola. Vamos supor que você está no início da aula ou no intervalo, a direção pode chegar lá, apertar uma campainha, liga uma sirene. Aí a direção tira o dedo da botoeira. O que acontece? Essa sirene vai permanecer ligada durante algum tempo. Quanto tempo? Aquele valor que você presetou no seu TOF. Quer que a sirene fique ligada durante 10 segundos? 8 segundos? Então, a partir do momento que você tirou o dedo da botoeira, essa sirene vai ficar ligada 8 segundos, 5 segundos. Tá? É tipicamente um exemplo do TOF. Outro exemplo do TOF, que é muito comum, bastante usual, não sei se todo mundo tem carro, ou pelo menos já andou de carro, obviamente já andou, claro. O que acontece? Quando você liga o carro e você anda com o carro durante um bom tempo, o motor aquece, e aí entra o sistema de resfriamento, arrefecimento, né? Ou seja, mesmo que você chegue ao seu destino, desligue o motor, você vai observar que a ventoinha do sistema de arrefecimento, ela permanece ligada durante algum tempo, né? Esse tempo pode ser um tempo definido, né, por você no seu TOF, né, no seu TOF, ou pode ser um tempo ajustado através da medição de temperatura, mas normalmente é um circuito semelhante a esse, a um TOF. Bom, eu quero que a ventoinha fique ligada durante 45 segundos. Então tem lá um TOF que vai fazer isso. Você desligou o motor e a ventoinha continua ligada. Vai ficar quanto tempo ligado? 45 segundos. Depois de 45 segundos, a ventoinha desliga e como você já tinha desligado o motor, já não tem mais problema nenhum, né? Então, duas aplicações muito comuns, né? O TOF é muito utilizado e o TP também, muito utilizado em aplicações industriais e não industriais, né? Tem
tem muitas aplicações. Então, é por isso que é importante que vocês conheçam esses conceitos. Tá? Conheçam esses conceitos. Mais alguma dúvida que vocês queiram relatar, perguntar, observar? Mais alguma coisa? Bom, quem cala consente. Então, eu vou em frente aqui, tá? Vou minimizar esse documento. Esse documento foi disponibilizado para vocês, está disponível aí para vocês também. Então, vamos abrir aqui agora o nosso Let's Sim, né? Para a gente poder fazer as simulações que a gente prometeu para vocês com relação a isso, né? Então, com base nisso, eu preparei aqui um resuminho, né? Um resumo bem simplificado, só para tornar a nossa aula mais dinâmica, né? Então, hoje nós estamos falando de tom, TOF e TP, né? O tom nós já falamos anteriormente, para poder adquirir o conhecimento do que é um temporizador. Falamos hoje do TOF, falamos do TP. Então, olha lá, tom atrasa para ligar, né? O tom atrasa para ligar. Se ele atrasa para ligar, nós vimos lá, né? Por exemplo, vamos ver aqui, né? Vamos supor que eu tenha lá uma botoeira, uma chave qualquer, IP0, né? Então, eu vou colocar aqui IP0, né? IP0, acionando um temporizador. Então, vamos lá colocar um temporizador aqui, tanto faz, né? Ser um, ser outro, tanto faz. Vamos usar o mais simples de todos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, o nosso temporizador de 5 segundos, e à medida que eu temporizar os 5 segundos, eu vou usar o meu bit de controle de T1, e esse bit de controle de T1 vai acionar uma saída do meu CLP, né? Vai acionar lá uma lâmpada, uma sirene, uma válvula, a bobina de acionamento do meu motor, seja o que for, né? Seja o que for. Então, na realidade, é isso aí, é esse que é o tom, né? O tom, então, conforme nós vimos, atrasa para ligar. Se ele atrasa para ligar, então vamos colocar aqui no nosso simulador e vamos ligar o IP0. Ligamos o IP0, ele começa a contagem do tempo, ou seja, ele está atrasando a informação em 5 segundos. Depois de 5 segundos, a lâmpada acendeu, a saída foi energizada, né? A saída foi energizada. Sabe que a característica do tom é a seguinte: se eu perder a continuidade lógica, ou seja, se eu desativar a minha linha de programa, o que vai acontecer? A minha saída será desenergizada também, né? Isso que nós vimos lá na última aula, nossa última aula. Nós fizemos do retentivo e no não retentivo, mas em ambos os casos, ele sempre energizar o conceito tom, né? Agora, na aula de hoje, a gente já aprendeu o TOF. O TOF, em resumo, né, daquilo que nós falamos aí bastante, carta de tempo e tudo mais, ele atrasa para desligar, né? Ele atrasa para desligar. Muito bem. Então, vamos lá, ele atrasa para desligar, vamos criar aqui um programa novo, né? Então, para isso eu fiz uma proposta, né? Fiz um resuminho aqui, nesse resuminho meu, fiz uma proposta. Então, dentro dessas aplicações que a gente mencionou para vocês, podemos criar alguma coisa assim, ó, acionar uma chave ou uma botoeira, ou poderia ser até um sensor, né? Posso colocar aqui até um sensor qualquer, né? Um sensor indutivo, sensor capacitivo, sensor de presença, sensor ultrassônico, né? Seja o que for, acionar uma chave, uma botoeira, o sensor, e ao fazer isso vou ligar uma lâmpada, né? Vou ligar uma lâmpada. Quando desligar essa chave, essa botoeira ou esse sensor, né, já que eu acrescentei, eu quero contar 10 segundos para desligar a lâmpada, né? Tipicamente, um TOF, ou seja, eu vou atrasar para desligar,
Não é o atrasar para ligar. Eu vou atrasar para desligar, porque quando desligar a chave, a botoeira e o sensor, eu vou contar 10 segundos para desligar a lâmpada. Né? Eu tenho tipicamente um TOF. Mas o meu CLP, imagine que eu estou trabalhando com CLP que não tem TOF. Bom, né? Mas a gente sabe o conceito do TOF. Se a gente sabe o conceito do TOF, a gente vai criar uma lógica aqui para fazer o papel do TOF. Mas para isso nós vamos ter que ter o conceito bem firme. Então vamos lá ao conceito, né? Vamos lá ao conceito. Muito bem, então o que eu tenho? Ao acionar uma botoeira, eu tenho que ligar uma lâmpada. Então, para não ficar sempre no mesmo endereço, vou usar lá uma botoeira em IP1. Então, vou acionar lá IP1, está lá meu IP1, beleza? Então, esse IP1, ele vai ter a informação ou da minha chave, ou da minha botoeira, ou do meu sensor, né? Então, eu tenho que acionar uma lâmpada. Essa lâmpada vai estar ligada à saída do meu CLP, né? A saída do meu CLP. Também, para que a gente não fique usando sempre as mesmas coisas, vamos mudar um pouco, vamos usar um LET aqui, vai? Para a gente reforçar um pouco o conhecimento do LET. Então, eu vou usar um LET aqui, um LET de quem? De OP1. Então, imaginem que a minha lâmpada, essa minha lâmpada aqui, né? A lâmpada que eu estou me referindo aqui, ela está nessa saída, ó, OP1, né? O LET de OP1. Muito bem. Então, liguei o sensor, a botoeira ou a chave, acionou a lâmpada. Muito bem, até aí está ótimo. Muito bem, o que eu quero agora? Eu quero o seguinte, quando desligar a chave, botoeira ou sensor, contar 10 segundos. Então, quando desligar, tenho que contar. Então, vamos incluir mais uma linha. Então, quando desligar essa chave, ou seja, quando essa chave for desligada, né? IP1, ó, IP1, quando esta chave for desligada, o que tem que acontecer? Eu tenho que contar os 10 segundos para desligar a lâmpada. Então, significa que a lâmpada tem que estar ligada, né? A lâmpada tem que estar ligada. Se a lâmpada tem que estar ligada, então vamos colocar aqui a informação para o CLP de que a lâmpada está ligada, ou seja, OP1, né? OP1 é a minha lâmpada, então lâmpada está ligada. E agora sim, eu vou acionar o meu temporizador. Temporizador de quanto? 10 segundos. Então vamos colocar lá o meu TIM, né? Meu temporizador. Vamos usar o T2, T2 de 10 segundos. Não preciso colocar o segundo aqui, o segundo já está aqui. Tá? Então, colocamos aí. Tá? Muito bem. E aí, o que mais? Eu quero o quê? Eu quero que, quando desligar, eu vou contar 10 segundos para desligar a lâmpada. Como eu estou usando um LET, eu vou precisar acrescentar mais uma linha de programa, onde eu vou usar um unlet. Unlet de quem? Sempre do mesmo endereço, OP1. Então, OP1, unlet, quando desligar, depois dos 10 segundos. Então, depois dos 10 segundos, significa que eu vou usar aqui o bit de controle, né? O bit de controle de T, qual é o temporizador? T2. Então, bit de controle T2, tá? T2. Então, tá aí. Usamos um tom, porém fazendo a funcionalidade do TOF. Tá? Ou seja, criamos um TOF aqui, mesmo num CLP que não tem tom. Por quê? Porque eu preciso da funcionalidade do TOF. Vamos simular isso aqui para ver se funciona? Vamos lá. Então, beleza. Ao acionar, vamos lá, ver o texto aqui, né? Não perder. Acionar uma chave e vou ligar uma lâmpada, né? Vou ligar uma lâmpada. Então, vou acionar a chave, olha lá, IP1, tá aí IP1, ligou a lâmpada, né? Ligou a lâmpada. Muito bem, até aí tá tudo bem. Quando desligar a chave, vou contar 10 segundos para desligar a lâmpada, né? Então, vamos lá. Quando desligar a chave, pumba, comecei a contar o tempo, 10 segundos, né? 10 segundos.
Depois de 10 segundos, eu tenho que desligar a minha saída. Chegou 10 segundos, desligou a minha saída. Né? Criei um TOF na base do tom, sabendo fortemente o conceito. Por isso que eu estou insistindo. O conceito é muito importante. Tá? Então, conceito do TOF, acho que ficou mais claro visualizando aqui, ou seja, eu conto um tempo para desligar, né? Por isso que eu resumi aqui que o TOF atrasa para desligar. Atrasa para desligar. E o último? Bom, o último é o TP, né? O TP, nós vimos que o TP gera um pulso de tempo definido, né? Qual é o tempo que nós vamos definir aqui? No exemplo, na proposta que eu estou dando para vocês, né, eu escrevi aqui aquilo que a gente pode fazer aqui em conjunto para demonstrar o que é um TP. Né? Então tá aí, ó, acionar uma chave botoeira e ligar uma saída por exatos 12 segundos. Então, agora, nós vamos criar um temporizador de 12 segundos, né? Então, ó, acionar uma botoeira e, ao acionar essa botoeira, pode ser um sensor também, né? Ao acionar esse dispositivo, vamos chamar assim, eu vou ligar uma saída por 12 segundos. 12 segundos. Após 12 segundos, mesmo que essa chave ou essa botoeira, esse dispositivo, esteja acionado, pressionado, a saída deve desligar. Né? Ela tem que ficar ligada só 12 segundos. E aí tem uma observação. Se a chave for desligada antes dos 12 segundos, o que eu quero? Que a saída também seja desligada. Então, a saída também estará desligada. Muito bem, então vamos parar aqui o nosso simulador, vamos abrir um projeto novo para não bagunçar tudo, né? E vamos criar o nosso projetinho do TP. Mas nós não temos TP, a gente só tem tom. Mas com o tom a gente vai fazer a função de um TP, né? A função de um TP. Então vamos lá, eu vou primeiramente ligar uma lâmpada, né? Cadê aqui o nosso texto? Olha lá. Vou acionar uma botoeira e ligar uma saída. Essa saída pode ser qualquer coisa, né? Então, a nossa botoeira, vamos colocar ela aqui agora, só para não ficar repetindo, vamos colocar em IP3. Está aqui, IP3. Então, quando ela for acionada, eu quero ligar uma saída. Muito simples, né? Já sabemos fazer isso até de core salteado. Vou colocar aqui no OP3, né? OP3, só para a gente não ficar repetindo. Então, o que eu quero? O que eu quero? Após, vamos ligar uma saída por exatos 12 segundos. Bom, então, além de ligar essa saída, eu também preciso ligar um temporizador de 12 segundos. Eu só tenho esse cara, então vamos ligar esse cara. Energiza aqui. Então, essa mesma entrada, que é IP3, né? Essa IP3 também vai ligar, cadê IP3? Está aqui, muito bem. Também vai ligar o nosso temporizador. Temporizador, que no caso aqui vai ser o T3 de 12 segundos. Está aí os 12 segundos, tá? O que diz o texto? Acionar uma chave botoeira e ligar uma saída por exatos 12 segundos. Então, vai ligar 12 segundos. Após 12 segundos, mesmo que a chave esteja pressionada, ou seja, mesmo que eu continue aqui mandando informação aqui, eu quero que desligue a saída. Se a chave for desligada antes dos 12, a saída também desligará. Como é que eu faço isso? Muito banal, né? Muito simples. É só vir aqui e colocar aqui uma condição para desligar a minha saída, desligar a minha lâmpada. Que condição é essa? Ó, T3, claro, né? T3. Então tá aí, ó. T3. Tá aí, ó. T3. Então, eu usei a função de TP com o tom. Será que funciona? Vamos ver. Vamos ver. Então, IP3. A hora que aciono IP3, o que vai acontecer?
instantaneamente a minha saída vai ser energizada. Tá lá, ó. Foi energizada. Muito bem. Foi energizada, começou a contar o tempo. Depois de contar os 12 segundos, o que vai acontecer? Tenho que desligar a minha saída. Tá lá, ó. Desligou a minha saída. Então, a minha saída ficou ligada a 12 segundos, caracterizando o pulso. Vamos fazer de novo. Só que agora nós vamos fazer na condição em que eu não vou deixar chegar a 12 segundos. Então, apertei o V3, acendeu a lâmpada, mas eu voltei para 0 antes dos 12. A lâmpada desligou, a saída desligou. O temporizador foi resetado, está todo mundo em 0. Liguei de novo, né? Desliguei, olha lá, voltou para 0. Então, eu estou criando a condição de um TP usando um tom. Tá? Essa é a ideia. Então, agora, depois dessa aula, você já tem os conceitos bem definidos do que é o tom, do que é o TOF e do que é o TP. Né? Tom, TOF e TP. E é isso que tem, não tem mais que isso. Não tem outro tipo de temporizador no mercado. Só tem isso. Tom, TOF e TP. Tá? Então, com base nisso,